Oi gente, tudo bem? Aqui é o Lucas Machado, filósofo que ri, e hoje nós vamos fazer aí o segundo vídeo da série Filosofia Passo a Passo. Bom, hoje eu estou tentando algumas coisas. Primeiro eu estou deixando o celular deitado para que não aconteça aquela aberração de que no Instagram o vídeo aparece normal, mas no YouTube ele aparece só como uma tirinha no meio do vídeo, né? Só que isso faz com que eu tenha esse desafio de tentar olhar para a câmera, porque se eu não faço isso com o celular deitado, ele parece que eu estou olhando muito distante para alguma coisa nada a ver, né? Então eu estou tentando fazer o meu melhor aqui, gente. Eu ainda sou muito noob, de fato, com essas coisas de redes sociais. Mas vamos lá, né? Vamos tentar fazer o que a gente pode. Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês justamente aí sobre o livro do Han chamado Morte e Alteridade. Como eu falei antes, eu acho que o Han tem algumas ideias que acompanham ele ao longo de toda a sua filosofia, né? E eu acho que esse livro do Morte e Alteridade ele é um livro particularmente bom em apresentar algumas dessas ideias mais gerais que vão permanecer centrais para ele ao longo de toda a sua experiência intelectual, digamos, né? E para falar disso, eu achei que seria legal, nesse caso, na verdade, citar o início aí da introdução do livro, porque eu acho que ele é bastante significativo, ilustra bastante bem uma dessas ideias centrais que é importante a gente entender para entender a filosofia do Han, né? Então, pegando aqui o Morte e Alteridade, a primeira página lá da introdução, primeiro a epígrafe é muito legal, né? O sonho da minha morte nesta noite. Até então eu era o herói do livro. Depois de minha morte, serei apenas ainda seu leitor. Que é uma citação aí do Peter Handke, O Peso do Mundo, né? E eu acho que é uma citação muito boa, porque ela já indica de alguma maneira qual seria para o Han, digamos, a espécie de atitude correta, disposição correta em relação à morte, né? Mas isso a gente vai explorar um pouco mais pra frente. De toda maneira, citando aí o início da introdução. No drama de Ionesco, Le Roi se meurt, meu francês é horrível, gente, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas vamos lá, né? Significa de toda maneira o rei está morrendo, né? O rei moribundo invoca a morte em protesto. E aí está citando o rei falando, né? Todos vocês incontáveis que morreram antes de mim, me ajudem. Digam-me como conseguiram morrer. Estar de acordo. Ajudem-me a atravessar a onda que vocês atravessaram. Ajudem-me. Vocês que tiveram seu medo e não o quiseram ter. Como foi? O que lhes deu força? E vocês que com força e coragem, que com indiferença e alegria se entenderam com sua morte, me deem a indiferença, a alegria e a serenidade. Acaba a citação aí, né? Agora o Han comentando. Em vez de ceder, em vez de desistir, o rei se agarra desesperadamente a si mesmo. Em vista da morte, chega-se a um engrandecimento doentio do eu. Tudo que existe deve, segundo a estratégia da sobrevivência, e esse é um termo central aqui, tornar-se eu. Aí citando o rei de novo. Devem se lembrar de mim. Esse foi meio tosco, mas tudo bem. Todos têm de conhecer de cor a minha vida. Todos têm de seguir o meu exemplo. Os outros reis, soldados, poetas, tenores e filósofos devem cair em esquecimento. Resta apenas eu ainda na consciência. Um único nome próprio e nome de família para todos. Que todas as janelas iluminadas tenham as cores e a forma de meus olhos. Que os rios desenhem meu perfil em sua margem. Aí acaba a citação de novo, o Han continua. Frente à ameaça da morte, o rei reage com representações narcisistas delirantes. Essa parte agora é fundamental. A morte lhe parece o inteiramente outro do eu, contra o qual ele engrandece o eu até o ponto da monstruosidade. O eu cobre inteiramente a tudo. Citando o rei de novo. Eu me vejo, eu estou por trás de tudo, em todo lugar apenas eu. Eu sou a terra, eu sou o céu, eu sou o vento, eu sou o fogo. Fim da citação. O medo da morte experimentada como fim do eu se inverte em uma fúria cega contra tudo que não é o eu. Assim, o rei ordena a sua governanta. Vá rápido e mate ambas as aranhas em meu quarto. Eu não quero que elas vivam mais do que eu. Não, não as mate. Talvez elas tenham algo de mim. Tudo que não é o eu deve ser aniquilado.
Aqui é o Han falando, né? De modo que nada e ninguém viva mais do que ele. O rei, porém, poupa ambas as aranhas, pois elas poderiam, por sua longa estadia em seu quarto, ter recebido algo do seu eu. Por causa de seu eu engrandecido doentiamente, o rei não é capaz de perceber o outro como tal. O outro é o espelho do eu, o não-eu que deve ser negado. A revolta contra a morte, a hipertrofia do eu e a negação cega do outro se condicionam e se fortalecem mutuamente. E aí, por que eu achei que era legal começar com essa introdução? Porque eu acho que ela coloca, digamos assim, as ideias mais gerais que são importantes aí para compreender como o Han tematiza a questão da morte e da relação da morte com o eu e com as diferentes atitudes existenciais que ele pode ter diante da morte e o que isso diz sobre o modo de existência que ele leva, né? Nesse livro do Morte e Alteridade, é esse precisamente o tema, né? O Han está tematizando aí diferentes maneiras de lidar com a morte, mas mais especificamente, diferentes estratégias de sobrevivência, como ele fala já aí nessa passagem, né? Em outras palavras, estratégias para tentar vencer a morte, né? Bom, e aí, uma pergunta que pode parecer boba a princípio, mas que é importante aqui, né, de se colocar é: por que seria necessário vencer a morte? Por que a morte seria um inimigo que deveria ser derrotado, né? Por que nós não poderíamos aceitar a nossa própria morte, o nosso próprio fim? O que estaria por trás dessa rejeição, né, dessa luta contra a morte? Isso, né, pode até nos parecer bobo, porque pode nos parecer a princípio auto-evidente que a gente tenta se preservar, né? Mas o que o Han está tentando apontar é que isso que nos parece quase uma condição inegável e auto-evidente, isso corresponde, na verdade, a uma atitude existencial que a gente toma que diz respeito à maneira com que a gente compreende a nós mesmos e a nossa relação aos outros e ao outro como tal, ao outro em geral, né? Lembrando aí o que eu falei na introdução, o Han pensa que por trás do nosso modo de vida em uma sociedade capitalista está uma espécie de imperativo econômico, no sentido específico da autopreservação, né? O econômico justamente como aquilo que diz respeito ao oikos, a casa, a manutenção da casa, a manutenção do que é o meu espaço, né? E de alguma maneira o capitalismo ele operaria visando essa autopreservação daquele que atua aí de acordo com seus imperativos, né? Viver numa sociedade capitalista e se submeter às suas demandas é basicamente buscar a sua sobrevivência a todo custo. E por isso a morte é aquilo que deve ser evitado a todo custo, né? O que implica uma certa relação aí entre eu e o outro. Porque nesse contexto, lembremos aí do que eu falei na introdução também, né? Quem quiser é só voltar e ver o vídeo anterior aí. Nesse contexto, de todo modo, preservar a si mesmo, fazer da sua autopreservação o centro da sua existência, quer dizer você se fechar ao outro, a tudo aquilo que não sirva para a manutenção da sua identidade consigo mesmo, dessa sua autoidentidade, que para você existir desse modo, como esse ser singular, você tem que excluir tudo que é distinto de você, né? Afastar tudo isso do que é o seu espaço, do que é a sua casa, o seu lugar, a sua existência, né? O espaço da sua própria existência, porque essas coisas poderiam sujeitar o seu eu a uma transformação e, em última instância, levá-lo à morte, né? Levá-lo a deixar de ser aquilo que ele é. E é isso que é intolerável dessa perspectiva de uma existência econômica que tem como imperativo reproduzir a si mesma constantemente, pura e simplesmente preservar a si mesma e preservar-se idêntica a si própria, né? Esse imperativo que estaria por trás aqui, justamente dessa atitude do rei, né, no drama do Ionesco, né, o rei morre, diante da sua própria morte. Isso aparece como algo inadmissível, tão inadmissível que ele tenta aumentar de todas as maneiras possíveis o seu eu para fazer com que ele triunfe de algum modo sobre a morte, né? Ele tenta se enxergar em todas as coisas e fazer com que todas as coisas sejam idênticas à sua própria existência, né?
Isso se vê muito claramente nessa ideia das margens do rio desenharem o seu rosto, de todos terem um único nome próprio que seria o dele, ou seja, de alguma maneira você converter todas as coisas nessa mesma identidade que é a sua identidade, né? Por isso mesmo, negar ao outro a sua alteridade nesse contexto, né? E o que é importante notar aqui é como essa estratégia de sobrevivência e essa negação da morte, ela é inseparável justamente da negação radical do outro. Porque a abertura ao outro, a abertura àquilo que é distinto de mim mesmo, é aquilo que não apenas abre a possibilidade de eu me transformar, de eu deixar de eu ser aquilo que eu sou e eu me tornar outra coisa, em função dessa minha relação com o que é distinto de mim mesmo, né? Mas também, em última instância, leva a possibilidade até da minha extinção, no sentido de uma transformação tão radical que eu deixe de ser inteiramente esse indivíduo que eu sou, e isso é representado pela morte. E a morte como esse extremo da transformação radical, portanto, é visto como o mais insuportável, o mais inadmissível, né? Nesse contexto, e no contexto do livro Morte e Alteridade, o que interessa ao Han é analisar diferentes estratégias que seriam empregadas, digamos, por aquele que toma essa atitude existencial fundamental de buscar a autopreservação a todo custo, né? Que estratégias ele empregaria, que diferentes estratégias seriam empregadas nesse contexto para triunfar sobre a morte, para fazer aquilo que parece como uma negação radical de mim mesmo e da minha singularidade, da minha existência como absolutamente singular e como algo que exclui tudo que é distinto dela, se inverter na afirmação mais radical dessa mesma singularidade, né? Estratégias aí que passariam, por exemplo, pela ideia de você transformar a morte não no fim do eu, mas nessa elevação do eu a uma outra ordem da realidade na qual ele é ainda mais puramente ele mesmo e relaciona-se mais puramente apenas consigo mesmo, né? E nesse contexto, o Han pensaria, por exemplo, na maneira com que o Platão compreende a alma, né? E no sentido de que a morte seria para a alma o seu desprendimento do mundo sensível, que justamente faz com que ela entre em contato com alguma realidade que não a dela própria, a sua realidade mais perfeita e inteligível, né? E por isso mesmo não permite que ela leve uma existência plenamente realizada, porque aí ela ainda está exposto a isso que é distinto dela mesma e que está suscetível justamente à transformação, né? Então, ao conceber a alma como algo que existe para além do nosso mundo sensível, o Platão consegue transformar aí a morte não na negação dessa minha individualidade, dessa minha singularidade que se relaciona apenas consigo mesmo, mas sim na radicalização da possibilidade dessa relação a si mesmo, né? E isso seria um exemplo de estratégia, mas haveria outras, né? E o que é particularmente interessante é quando o Han mostra que outra estratégia de sobrevivência seria não tanto se ferrar na sua existência singular, mas de alguma maneira você se aferrar a um outro, mas um outro que de alguma maneira dá continuidade a você mesmo, né? No sentido de permitir que você perpetuar a sua própria existência de algum modo, né? Porque esse outro seria infinito, esse outro, ele sim se relacionaria plenamente consigo mesmo, e por isso mesmo, ao me transformar de alguma maneira, ao me transferir de alguma maneira para esse outro, eu garantiria a minha permanência. Mas o que está em questão aí, de todo modo, é sempre a permanência, e portanto sempre essa autorrelação de uma existência idêntica a si mesma, que não passa por transformações e que por isso não cessa, né? E é essa maneira de lidar com a morte que para o Han seria extremamente problemático, porque isso nos fecha de novo a dimensão de uma existência autenticamente humana, que implica abertura à morte e, portanto, implica a aceitação de que, de alguma maneira, eu não seja o centro do universo, né? E que isso não seja visto como um problema por mim mesmo, que eu compreenda que a minha transformação e mesmo a minha morte não é algo que deve ser visto como uma catástrofe, né? Porque para mim mesmo o que mais importa não é simplesmente a minha própria preservação. E isso é uma ideia que o Han vai explorar mais particularmente em outros livros mais adiante, como o Filosofia do Zen Budismo. E se vocês quiserem saber mais a esse respeito, continuem assistindo essa série, e se vocês estão gostando,
e se interessarem de fazer o curso, não deixem de conferir e mandar um e-mail para filosofoquiri@gmail.com que a gente conversa mais a respeito, tá bom?